Mais um Jogo Onde para você e dessa vez tenho o prazer de receber ele que sabe da importância que ele tem na minha vida e de toda uma geração aí pós-88 principalmente, né? Sendo um grande comentarista, um grande estudioso, né? Livros do PVC, tenho também. Horas de ESPN, tenho também. Horas de Grupo Globo, tenho. De Fox, tenho. Mas eu quero saber da vida pregressa. Que eu jogou onde? Antes da TV, você jogou onde, PVC? Aqui direto do Fai Studios, que fica no Maracanã. Obrigado pela moral. Ó, só botar aqui, ó, Fai Studios, vem no Instagram para você marcar o horário. Belíssima estrutura. Obrigado mais uma vez. É muito legal mesmo aqui. Bem legal. Depois que ele encheu o banheiro, é mais legal ainda. Isso aí foi uma boa resenha. Deixa a resenha mais pro fim. Isso. Sobre que dia você nasceu? Que dia você nasceu? 5 de janeiro de 88. Nossa, eu já estava arrumando emprego na Gazeta de São Bernardo. Já tinha publicado a primeira matéria da minha vida 3 meses antes, dia 15 de setembro de 87. E você publicou, você lembra onde você publicou essa primeira matéria? Um jornal chamado Diálogo, em São Bernardo do Campo, onde eu morava. Eu sou paulistano. Carioca não sabe o que é paulistano, né? Eu acho que é o da capital, não é? Paulistano é que nasceu na cidade de São Paulo. Isso aí, acertei. Oh. Paulistano é equivalente a carioca. Entendi. Né? É que São Paulo é um estado e o Rio de Janeiro é uma cidade pela configuração da história da capital. Sim. Então, a gente fala do cara que nasceu em Niterói, que ele é carioca. E o cara que nasceu em São Paulo, a gente fala paulista, que é do estado. Mas eu sou paulistano, mas eu morei em São Bernardo 15 anos. Só uma correção, o cara de Niterói é fluminense, tá? É fluminense, Ele é mas fluminense, é o que eu tô falando. é o que eu tô dizendo. A gente fala do jeito errado. A gente fala do jeito errado. Não, eu não falo, não. As pessoas falam, nasceu em Niterói, então ele é carioca. Não, ele é fluminense. Perfeito. O Flamengo foi campeão fluminense desse ano, não foi? Isso aí. Isso aí. O certo seria esse. E aí você é paulistano, e aí teve esse primeiro momento. Qual faculdade você fez para chegar lá? Só rapidamente. Metodista, que é de São Bernardo. Porque eu morei em São Bernardo de 13 a 27 anos. E quando eu tinha 18, eu estava no primeiro ano da faculdade, e aí eu passei num jornal que chamava Diálogo, estava ali escrito Jornal Diálogo. Eu passava ali na frente, timidamente, e um dia eu decidi subir a escada e falei, sou estudante de jornalismo, quero fazer um freela. O cara me deu 4 matérias e eu publiquei 2. Depois eu arrumei, em janeiro de 88, quando você estava nascendo, eu arrumei um emprego de repórter na Gazeta de São Bernardo. E a primeira eleição que o PT ganhou em São Bernardo, eu cobri, Maurício Soares eleito. Então você não entrou direto no esporte, não? Eu queria fazer esporte, desde sempre eu queria fazer esporte. Com 14 anos eu queria ser jornalista esportivo. Mas você acabou fazendo tudo ali. Eu precisava arrumar um emprego. Como qualquer pessoa precisava arrumar um emprego. Sei como é. Meu primeiro foi na Band News. Zero noção disso, querendo esporte, mas foi muito importante. Foi bom no começo. E aí, como é que foi essa cobertura? Como é que foi esse início? Você sempre quis impresso? Isso é importante as pessoas saberem, que você está marcado pela TV, pelo rádio também, o trabalho da CBN é muito legal, acompanho também. Que bom. Mas a TV marcou mais ainda. Mas você queria impresso de início? Não, eu pensava em rádio. Rádio? Eu pensava em rádio esportivo, assim. Que legal. E rapidamente comecei a escrever, e aí o destino foi me levando para escrever. E eu tive uma sorte gigantesca, porque eu trabalhei, eu li a revista Placar de 79, dos 10 aos 21 anos, e aí depois de passar por 4 anos de faculdade fazendo freela, fazendo trabalhos em jornais, contratado pela Gazeta de São Bernardo, o jornal Motolife, estágio no Diário da NBC, eu fui fazer o curso Abril de jornalismo. E aí, quando eu entrei no curso Abril, me jogaram para a Ação, que era a sucessora de Placar, e logo depois para Placar. E aí eu tinha lido Placar dos 10 aos 21 anos, e trabalhei em Placar dos 21 aos 27, incluindo a cobertura da Copa de 94. Sabe como é que eu comecei a ler Placar? Não. Eu morava num bairro chamado Parque Continental, que é na fronteira com Osasco, de São Paulo. Zona Oeste de São Paulo. E eu ia para a escola a pé. Em 79 eu tinha 10 anos, o bairro era muito calmo. Minha mãe me deixava ir para a escola sozinho, a pé, e eu voltava a pé, com 10 anos de idade. Voltava a pé, e tinha uma banca de jornais no meio do caminho, e eu passava na banca e ficava lendo o Placar.
Um dia o cara virou pra mim e falou assim: ô moleque, você não pode ficar lendo a revista inteira aqui, não. Aí eu tomei um susto, fechei a revista, fui até a minha casa, peguei o dinheiro, voltei, comprei a revista e nunca mais parei de comprar. É. Eu acho fascinante esse conceito de revista e acho muito estranho esse conceito não ser tão vivo ainda. Mas tá tudo digital, que não sei o quê. Mas os livros estão aí mais do que as revistas. Por mais que tenha e-book, né? Tem uma série de outras formas de você ler. Eu não entendo essa coisa da gente ter, a maioria da população ter parado, pelo menos semanalmente, pra comprar uma revista. Que não vai cair o braço, não, ler ali em forma física, sabe? Mas é mais difícil você conseguir arredondar porque você tem a notícia que a internet traz por minuto, Sim. que antes o jornal trazia por semana e a revista arredondava por mês ou por semana. E agora você tem notícias que todo dia, por exemplo, vamos pegar o caso do Dudu, né? Como é que o UOL abriu o dia na terça-feira? O passo a passo do caso do Dudu. Isso é uma matéria de revista. Sim. Entenda do início ao fim como foi o caso do Dudu. Só que você tem, no fundo, um fôlego da matéria muito menor. Porque se você apura essa história por uma semana, você fala com muito mais gente. Você descobre muito mais coisas. A matéria fica muito mais completa. Mas você embala hoje de um jeito como se fosse completa e você faz uma história. Entenda o passo a passo do caso do Dudu, que é uma história que você conta em 2 dias. E você amarra em 2 dias e veste de matéria de revista. Não, tem menos especiais desses longos, né? Na própria internet, já mudou. Como era feito tanto o UOL, o GE, como era feito há 10 anos atrás, não é da mesma forma mais. Isso já mudou. Tinha um tempo, vamos dar 5 dias pra você. Isso já. As coisas estão. Mas você entende o que eu tô falando? Pode ter esses 2 dias, mas poderia ter, de forma virtual e física, um interesse pelo negócio mais. Como tinha, era maravilhoso. Eu tenho edições, eu peguei. Felizmente peguei uma época as coisas. da Placar ainda. Eu lembro da matéria do Zico, de quando o Zico foi parar, tinha uma revista especial do Zico. Placar Especial Zico. Que dizia, a matéria dizia matar um leão por dia. Ele tinha que matar um leão por dia. E eu lembro da matéria inteira. Agora sim, por partes. Hoje, você tem menos paciência para ler, ao mesmo tempo você tem. A Adriana, minha mulher, fala uma coisa que é muito verdadeira. O que é o UOL? O UOL é uma banca de revistas. Dentro do UOL você entra. Se você ia numa banca de revistas em 1990 e você via o Notícias Populares, que era o equivalente do Meia Hora no Rio, e você tinha o Globo, o Jornal do Brasil, o Estadão, a Folha, a revista Playboy, a revista Placar, Cláudia Nova, Capricho. Hoje, tudo isso você tem no UOL, ou no G1, ou no G.Globo. Você consegue ter tudo o que você tinha numa banca de jornais, você tem nesse portal. Talvez você não tenha a mesma profundidade, que é grave. E eu acho que muitas vezes as pessoas estão se abastecendo só dos sites e estão esquecendo que você ganha cultura lendo livro. Não, mas e tem uma coisa, uma parte cultural, assim, não é... Veja bem, desde o início eu tô falando que eu gostaria que coexistisse, entendeu? Não acho que uma coisa é ruim ou outra. Todas são boas. Mas até piada no grupo, amigo manda assim, vou esperar sair o documentário. Que mudou, foi esperar sair no Netflix, essa história aí. Mudou a forma. Total, mas eu acho que poderia... Falo isso porque tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, e a banca virou uma loja de conveniência, né? Tem tudo, bebida, tem salgadinho, Só tem não tudo. tem revista e jornal. Lá no cantinho da figurinha, até baixar ali. Mas você... Então tinha esse sonho de rádio, mas já se apaixonou direto? Não era um sonho, assim, não era um sonho. O meu sonho era ser jornalista esportivo. Ponto. Entendi. Eu pensava em rádio, mas eu queria ser jornalista esportivo. Então você se dava por satisfeito só de ter conseguido ir pra ação, só de ter conseguido ir na Placar, de fazer suas coberturas. Ali você já estava... Porque você é um homem multiplataformas, né? Multiplataforma. Multimídia eu não consigo ser ainda. Melhorei, mas eu não consigo ser ainda.
Qual a diferença de multimídia e multiplataforma? Boa pergunta. Multimídia, eu consigo fazer um vídeo com completo enquadramento, com total qualidade, postar o conteúdo sem ninguém me ajudar e eu faço a mídia. Mídia vídeo, mídia áudio. Eu não sou. O áudio eu faço. Ok, mas assim, mídia vídeo, eu sempre tenho uma deficiência. Sempre ficou um enquadramento esquisito, sempre ficou uma coisa errada, sempre passou alguém atrás. Mas você sabe que, pelo menos, não sei, você já deve ter sofrido isso com alguns chefes, né? Principalmente depois de ir pra TV. Mas eu acho lindo essa coisa que você tá tão preocupado com conteúdo que a parte estética fica. Dane-se. Eu vou confidenciar, porque como você é uma referência minha, às vezes talvez você tenha parte de culpa nisso, obrigado. Mas fica uma galera me cobrando também nesse sentido. Não, você tem que estar. Não, como é que você postou? Tava com a, sei lá. Barba pra fazer. Com barba pra fazer. Sim, e o conteúdo. Enfim, isso tá melhorando também. Não, tá? é assim, o mundo tá aceitando melhor isso. O mundo tá aceitando melhor, mas ao mesmo tempo a gente pode conseguir melhorar. Sim, no sentido de o cara não olhar e falar assim, dúvida. Pô, sua camisa tá torta, pô. Sem dúvida, concordo. Né? Concordo com assim, você. eu ando de camisa torta. No dia a dia eu ando de camisa torta. Mas assim, o cara vai olhar e vai saber que sou eu. Mas eu não sou o Caetano Veloso. Então, o Caetano Veloso vai falar alguma coisa que o cara vai falar assim, mas não é o Caetano Veloso. Nem é né? o Gilmour. Já ficou claro aqui. Você tentou Não. fazer uma interpretação de David Gilmour aqui. Tava mais empolgado do que... Sobre a revista Ação. Durou 36 semanas. Pois é, eu nunca não tinha ouvido falar. Desculpa a ignorância. Não, porque durou esse tempo aí. E eu não dei uma de PVC hoje, eu me dei a liberdade para aprender contigo. Você mesmo. Não teve nenhuma ação sobre a revista. Conto com a sua memória. Placar em 90 fechou. E fechou, eu li na Folha de São Paulo que o Placar tinha fechado. Eu fiquei órfão, completamente órfão de Placar. E aí, a Folha de São Paulo publicou: Abril fecha Placar e lança Ação. Ação era uma revista de esportes. E eu aprendi rapidamente que essa especialidade não existe. Porque o cara que gosta de surf não gosta de futebol. O cara que gosta de futebol não necessariamente gosta de vôlei e de Fórmula 1. Quando você faz uma revista de 80 páginas e coloca uma matéria de cada coisa, na semana seguinte vai faltar uma matéria e o cara do surf não vai entrar. E o cara do futebol vai sair. E o do basquete não vai consumir. Então não existe essa especialidade. Por isso a revista durou 36 semanas, porque era uma revista sem profundidade nenhuma. Se você tem uma revista, ela precisa ter alguma profundidade. Sim. Ela não pode ser absolutamente vazia, nem que fosse Fluir, que era uma revista de surf, que tinha fotos espetaculares. E qual era a especialidade dela? Ela tinha fotografias extraordinárias. O cara comprava para ver o cara na onda. A ação não era nada. Era um canal off em revista. Brilhante. E aí, assim, eu entrei na ação, depois do curso abriu, eu entrei na ação dia 18 de fevereiro de 91. Foi o dia que eu conheci Celso Unzelt e Lédio Carmona. Porque o Lédio era editor dessa revista, um dos editores, e o Celso era repórter. E eu ia fazer um estágio de um mês, e na terceira semana entrou o Carlos Costa na redação, pediu para fazer uma reunião de ideias, que era como ele chamava, reunião de pauta, e começou a reunião de ideias dizendo assim: vocês devem ter ouvido aí um boato de que a revista vai fechar. Não é boato não, fechou. Foi assim que ele fez. Então você já conheceu o desemprego de cara? Aí o meu estágio era de um mês. Eu fiquei um mês e meio. Depois de 3 semanas dessa história, eu entrei na sala do Álvaro Almeida, que era o meu editor, e falei: Álvaro, tá ficando constrangedor aqui, cara. As pessoas estão sendo demitidas e eu tô aqui esperando você me dar um emprego. Então eu vou para casa. Mas era uma época diferente, não tinha telefone em casa. Porque você era um período de estágio. Era estagiário. Estagiário. Eu era estagiário. É verdade, você não foi demitido. Mas vai chegar esse momento, não vai? Em algum momento? Eu demitido? Ou nunca foi na carreira? Não, a Folha cortou minha coluna no ano passado. Que horror. Folha. Quantos anos você tá? Desculpa. 54. 54 anos, o cara é um sobrevivente nesse meio.
Como é que vocês fazem isso? Mas assim, Eu não sabia que ela que tinha cortado. Eu não sabia se tinha sido uma decisão em comum acordo. O incrível é você ter percebido isso depois de 7 meses. Não, eu sabia que não tinha. Mas eu não sabia que eles é que tinham tomado a decisão. Mas eu não sabia. Enfim. Mas vamos chegar lá. Tá tudo bem, galera? Tá tudo fluindo? Show de bola? Não, fluindo é na revista, fluir. Esquece isso, cara. Ó, Vegeta TV, vou mandar aqui o papo. Inscreva-se aí, o Jogo Onde é o quadro que você vai ter a resenha mais aprofundada, mais diferenciada, quase uma revista sobre assuntos que você não costuma ver em outros lugares, sempre atualizados os assuntos aqui. Aí o cara falou, a revista acabou. Aí eu fiquei mais um mês. Aí eu entrei na sala do Álvaro e falei, Álvaro, é o seguinte, eu vou estar aqui, tá aqui o telefone da minha vizinha, não tinha telefone em casa, era uma época que as pessoas não tinham. A maior parte das pessoas tinha telefone em casa, mas eu não tinha telefone em casa. Deixei o telefone de contato. E aí, no dia, eu sei o dia, eu falei, mas eu vou ficar ciscando aqui. Eu continuei aparecendo. Uma vez por semana eu aparecia na redação. Tô aqui, ó. Apesar de mim, quando eu não arrumava um emprego. Aí, no dia 30 de abril de 91, eu fui procurar emprego no programa do Gil Gomes. Lembra do Gil Gomes? Aqui, agora. Isso. Era aqui agora já? Não, já era aqui agora, tinha aqui agora. Mas eu fui procurar emprego na Rádio Capital. Na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E eu saí de lá doido pra dar errado. Louco pra dar errado. E eu saí e peguei um orelhão e liguei pro telefone de placar, que era 534-5217. Eu lembro. Salvem, me ajuda. Eu liguei, o Celso Zelt atendeu o telefone e falou assim, que bom que você ligou, corre pra cá. O Álvaro vai te contratar. O Ronaldo não vem. O Álvaro queria contratar o Ronaldo Ribeiro, que estava na 4 rodas. O Ronaldo desistiu de ir e ele ia me contratar. Aí eu corri para lá e o Álvaro me contratou. Eu comecei a trabalhar no dia do trabalho. Que isso? 1º de abril de 91. Isso é um sinal. Português e Goiás. É um sinal, um baita sinal. Tá funcionando até agora, né? Trabalho. Você tira férias, folga, alguma coisa? Eu tiro férias e continuo trabalhando. Isso era um problema que eu tinha na Globo, você sabe, né? Qual é o problema da Globo? Qual é? Eu morei no Rio de Janeiro 6 anos e meio, mas a minha família continuava em São Paulo. E aí eu dizia assim, na Fox, eu trabalhava 3 semanas seguidas e depois tirava 3 dias de folga. Ia para São Paulo e emendava, ficava com a minha família. Mas eu trabalhava 3 semanas direto. Na Globo eu era CLT. E aí tinha que ter uma folga por semana. Mas eu nunca sabia qual era o dia de folga. Uma semana podia ser segunda, uma semana podia ser sábado, uma semana podia ser sexta, uma semana podia ser domingo. Então como é que eu ia programar para voltar para São Paulo? Para ir ver minha família? Aí eu dizia para os caras, falei, cara, eu sei que Deus descansa no 7º dia, mas eu não sou Deus. Deixa eu trabalhar 3 semanas seguidas, cara. Você preferia, né? Claro, era muito melhor. Sim. Muito melhor. Não pode porque tem uma questão trabalhista. Ok, mas você vai criando pequenos obstáculos. Sim. Mas voltando à parte pregressa à TV. Aí você placar, aí o sonho, parte do sonho, porque o sonho não todo é ser jornalista esportivo, cara, mas, o sonho depois era disputar a Copa do Mundo. Cobrir a Copa do Mundo. Eu lembro em 93 que eu falei pra minha mãe, um dia que eu tava sentado com ela conversando, eu falei, cara, eu queria tanto que desse certo pra Copa. Ela falou, pode ser que dê. 93? 93. Pra 94. Não, mas você não foi em 86, você não foi em 90? Não, eu nasci em 69. Em 86 eu não tava na faculdade ainda. Sim, mas 90 você tava, desculpa. 90 eu tava no mas quarto é pouco ano. Tempo, 90 eu tava no quarto ano. Eu cobri as Copas de 90 em loco. Eu cobri as Copas de 94, 98, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 7 Copas do Mundo. 2002, eu era chefe de reportagem da ESPN e eu não fui. A gente fez uma cobertura maravilhosa da Copa, eu tenho um orgulho desgraçado daquela cobertura. Foi uma cobertura que me deu muita visibilidade, porque eu trabalho em televisão, na cobertura da Copa, mas em São Paulo e no Brasil. Mas eu cobri 7 Copas do Mundo em loco. Em 90 eu estava no quarto ano da faculdade.
e trabalhando na Gazeta de São Bernardo. Você desculpa, quem veio aqui antes foi o Lédio Carmona. E o Lédio, dentro da sua grande modéstia, sempre foi um prodígio, né? Mas um o Lédio profissional estreou... maravilhoso, acima da média, acima da linha. Em 86... Não, ele estreou em 90. Em 86 ele já estava ali, ó, fazendo o ambiente de Copa. Mas entendeu? ele estava na redação do Rio. Na redação do Rio. É. E aí em 90, mas é que ele com 27 anos já era chefe, já. Eu achei que você já estava... Com 26 anos ele era editor de placar. O Lédio é 65. Impressionante. Né? É. O Lédio é 65, eu sou 69. Impressionante a sua memória, mais do que a ascensão do Lédio. Voltando, e aí você falou com a sua mãe que tinha esse sonho de ir numa Copa do Mundo, esse virou o grande sonho, esse 93. Aí eu fui para 94. Eu cheguei em 94, fui alugar o carro, a mulher falou que eu não podia alugar, porque eu não tinha 25, eu tinha 24 anos. Nos Estados Unidos eu não podia dirigir carro alugado com 24, mas eu dirigi. Copa do Mundo inteira. Na Califórnia eu não podia ser dono do carro alugado. Mas aí um grande outlaw. Ah. Você foi cobrir a Copa de 94 por qual veículo? Placar. Placar também. Depois 98 pelo lance. Você ficou direto na Placar quanto tempo? 91 a 97. Quando eu saí de Placar, eu chorava. Cara, eu chorava. Aí eu fui pro lance. Eu sabia que era bom. Era bom. Mas eu chorei feito uma criança. Botava minhas coisas no carro, na frente do edifício Panambi, na rua Geraldo Flauzino Gomes. Esse termo que você usa de chorar, é assim, é um termo, tô aqui fazendo uma hipérbole. Não, é real, você chorou mesmo. Eu botava as coisas no carro e chorava. Compulsivamente. Conta um episódio marcante, positivo, então, da Placar, para a gente emocionar mais ainda. Não, positivo. Muito. Eu ganhei um Prêmio Abril em 97 por uma matéria que a gente fez em 96 em Amsterdã. A pauta era o estádio mais moderno do mundo, o Amsterdã Arena, que hoje é o Johan Cruyff Arena. Eu botei essa história, eu voltei a Amsterdã depois de 28 anos, eu voltei a Amsterdã. Nunca mais tinha voltado a Amsterdã. E eu fui com a Adriana, minha mulher, a gente foi para Amsterdã e eu fui visitar a Amsterdã Arena. E eu saía do metrô e ela falou assim, aqui é o portão principal. Eu falei, não, aqui é o metrô, então o portão principal é lá. E eu sabia porque eu tinha feito a matéria. A gente tinha marcado tudo para fazer o raio-x do estádio mais moderno do mundo. Era uma época em que as revistas faziam matéria de infográfico. Eram grandes artes em que você ia colocando as informações dentro da arte com um texto lateral que corria. Então, por isso, foi a única matéria que eu fiz que eu fui com um fotógrafo e um infografista, que era o Mário Cano. O Mário Cano trabalhava para a Folha e não podia assinar com pseudônimo. Então, ele não podia assinar com o nome dele. Então, ele assinava com pseudônimo. E ele assinava STEVE, Steve, AKY, aqui. Steve aqui. Sensacional. E a gente chegou, os três no mesmo quarto de hotel. Eu telefono para o cara chamado David Ent, que era o diretor de comunicação do Ajax, e digo, David, cheguei, estamos aqui. Ele falou, como? Você não recebeu meu fax? Eu falei, que fax? O fax que eu te mandei desmarcando tudo? Eu falei, claro que não, eu estou aqui em Amsterdã. Inclusive, a gente veio fazer o maior raio-x que já se fez na imprensa mundial sobre o estádio mais moderno do planeta, que é o seu. Falei, puxa, eu só posso te dar 1 hora antes do jogo de quinta-feira, que era Ajax e AZ. E o Brasil ia jogar no sábado contra a Holanda. Eu contra-argumentei, não tinha jeito. Eu tinha 1 hora na quinta-feira. Aí eu desliguei o telefone em pânico e disse, cara, vamos para lá, porque a gente sabe que tem a estrada que passa por baixo do estádio, a gente sabe que a estação do metrô liga diretamente pro setor da torcida visitante, a gente sabe que vai construir o bairro em torno. Vamos para lá, a gente começa a fazer a parte de fora e se não conseguir mais nada, a gente pelo menos fez o início. Vai ser difícil, mas vamos lá. Eu nunca fui, eu falei isso aí porque você faz o que dá para fazer ali e já deixa tudo azeitado. Aí a gente foi e começou a circular o estádio, meio desesperado, mas fazendo o que dava para fazer. De repente o Alexandre Batburg, que era o fotógrafo, faz assim, numa porta, a porta abriu. Aí nós entramos. Nisso o Cano já tirou trena e começou a medir
medida das cadeiras, corredores, tudo mais. E o Bate-Burger fotografando e eu anotando. A gente desceu, foi no vestiário, aí tinha sala de aquecimento, banheiras de hidromassagem. Fomos medindo tudo, calculando tudo, anotando todas as informações. Subimos, fomos numa sala, abrimos uma porta, tinha 4 caras ali. Mas que lugar é esse? É a sala de segurança. Quantas câmeras tem? São 24 câmeras. Os caras contaram a história inteira. Caramba! Não, eu sei que tem uma coisa de ir, de comprovar, do lúdico e tudo, mas na época não tinha release também não? Pra vocês olharem as medidas e tal, já mandavam, não existia nada disso não? A gente foi desenhar o estádio. A gente fez a gente redesenhou a planta do estádio. Vocês fizeram release pra eles? A gente fez o release pra eles. Foi na segunda-feira. Na terça a gente voltou e fez tudo de novo. Na quarta a gente foi tomar cerveja. Na quinta, a gente chegou no estádio no horário que ele tinha programado, ele falou, aqui você não pode entrar porque aqui é o vestiário, os caras estão aquecendo. Aqui não pode entrar porque é a sala de segurança. Eu falei, não tem problema, tudo bem. A gente já fez tudo. Tudo. O que podia e o que não podia. A gente ganhou o Prêmio Abril. Ganhou o Prêmio Abril de jornalismo. Outra história que eu acho fabulosa, assim, e que muito tempo eu me envergonhei, muito tempo não, pouco tempo, mas eu acho muito boa. Em 94, a gente foi durante a Copa, a gente foi fazer Brasil e Suécia em Detroit, o Brasil empatou, o Brasil passou em primeiro lugar na chave, e aí a redação em São Paulo mandou que eu fosse com o fotógrafo Nelson Coelho, que não é meu parente, para Orlando para fazer, porque a gente fazia uma revista que sempre tinha o raio-x do próximo adversário. Então eu tinha que fazer o raio-x do próximo adversário, e o próximo adversário ia jogar em Orlando. Então, a redação de São Paulo mandou a gente ir para Orlando. Nos Estados Unidos? Não, nas oitavas, a gente já tinha feito os Estados Unidos na revista que deu o empate do Brasil com a Suécia. Ah, tá. A revista Brasil, sim, a revista de Brasil 1, Suécia 1, saiu com a radiografia dos Estados Unidos. Sim, perfeito. A revista da vitória do Brasil contra os Estados Unidos tinha que sair com o adversário das quartas. Perfeito, sim. Então eu tinha que ir para Orlando, porque lá iam se enfrentar Holanda e Irlanda. Mas eu ia fazer a radiografia e ia para o jogo do Brasil com os Estados Unidos, como eu fiz. Então, Rapidamente, um adendo. A grande Irlanda de 94, a escalação com Paulo Vinícius Coelho. Não sei, tinha Hulton, tinha Aldridge, tinha Bunner, tinha o técnico Jack Charlton. Não vem que eu não sei escalar o time inteiro, não, pelo amor de Deus. Ou você não sabe, A Irlanda eu não sei o time inteiro. A Irlanda eu não sei o time inteiro. A Holanda eu acho que eu sei. De Goey, Coleman, Valks, Wolters, Winter, Overmars do outro lado, Jonk, Davids, Bergkamp, Van Vossen. Faltou um no meio campo. Eu acho que o Davids não estava. Davids estava. Estava já. Davids estava já. E os irmãos De Boer? De Boer jogou, o Ronald jogou. Lateral? Mas não, o Ronald De Boer jogou contra o Brasil de atacante, mas não jogou esse jogo. De Goey, Coleman, Valks, Wolters, Winter, Wolters, Overmars, Winter, Jonk, Van Vossen, Bergkamp. Faltaram 2 jogadores. Eu li num dos livros seus, das Copas, que essa Holanda não era tão forte, então eu não decorei o nome dela, de todos os jogadores, não. A de 98 mais fácil. De que Avocati. Mas siga a história. Aí você foi lá no jogo, Holanda e Irlanda. São Paulo mandou a gente ir para Orlando. O Juca falou pra gente ir para Washington, porque a Bélgica, se ganhasse da Arábia Saudita, ia pro grupo do Brasil, ia pro cruzamento do Brasil. E a gente podia fazer já o raio-x da Bélgica em Washington. Só que a Bélgica perdeu para a Arábia Saudita. Eu estava naquele jogo do gol do Vairan. Aí a gente pegou o voo e foi para Orlando para fazer o raio-x da Irlanda e da Holanda pré-jogo, porque a Irlanda e a Holanda iam jogar no mesmo dia do Brasil, antes. Então eu tinha que fazer as 2 matérias como se fosse um pôster, sistema pôster. E aí, com as 2 matérias fechadas, a gente ia dizer para a gráfica qual matéria ia para a gráfica, ia para rodar. Só que quando eu cheguei em Orlando, eu descobri que a Holanda e a Irlanda iam falar
na mesma hora em entrevista coletiva e eu precisava de uma entrevista de 4 perguntas ou 5, que era um rodapé do lado. Eu fazia a parte tática e fazia o desenho, a história da seleção e fazia uma entrevista de 5 perguntas para o técnico que eu fazia na coletiva. Uhum. Só que a coletiva era na mesma hora. Aí eu tentei entrar no hotel da Holanda. Me barraram. Aí eu fui para trás de uma parede e telefonei pelo celular. Foi a primeira vez que eu peguei celular na vida e liguei para a recepção e pedi para falar com o Dick Avocati, que era o técnico. Sim. E aí a mulher da recepção falou, ok, what's the password, please? Qual é a senha? E eu não sabia qual era a senha. Era Sunnerbeam. O Jogo Onde só acontece, só existe por conta da moral de vocês e do It's a Go, que acreditam nesse projeto. O It's a Go é uma referência na parte de blog, de conteúdo, comentaristas, abertura para você também escrever por lá. Qualquer um pode também mandar texto para ser veiculado no It's a Go, com muita resenha de Premier League, com muita resenha de La Liga, de Champions. E, é claro, você pode ir no blog, como também no Instagram do It's a Go, cobertura internacional, com meu amigo Edu e com o Pedrão. Obrigado pela moral aqui no Jogo Onde. Procure o It's a Go, faça com o It's a Go a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita. Depois eu entrevistei o Dick Avocati em Eindhoven, na Holanda, e ele me contou que a senha era Sunnerbeam, que é girassol em holandês. Não sei se eu pronunciei corretamente. Provavelmente não, mas tá ótimo. E aí eu falei pro Nelson Coelho, a gente não tinha escapatória, eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu falei pra ele, vamos pro treino da Irlanda, que vai começar um pouquinho mais cedo, vai que o Jack Charlton fala antes do treino. Era uma estupidez, mas vamos lá. Chegamos lá e o treino andava, eu falei, não vou conseguir fazer. Aí me deu um insight, e eu vi um repórter irlandês, cheguei pra ele e disse, olha, aquele fotógrafo, Nelson, não fala inglês. Ele não falava inglês naquela época. E eu falei, eu preciso que você peça pro Jack Charlton responder esta e esta pergunta. E entreguei o papel para ele e falei assim, entrega as respostas, por favor, para aquele senhor. $50. Eu paguei um freela para ele. E falei pro Nelsinho, que ficou meio bravo. Por quê? Ele ficou me esperando umas 3 horas para voltar para lá para pegar ele. Sim. Eu falei, eu vou pro treino da Holanda, vou fazer as entrevistas e volto para pegar você e as respostas. Marca aquele cara ali. Quando eu voltei, eu peguei as respostas e eu tinha as 2 matérias. Eu entrevistei a Holanda inteira. Entrevistei o Talment, que já sido campeão pelo Feyenoord. E ele virou para mim e falou assim, você sabe meu nome? Eu sabia. Eu sou PVC, querido. Aí eu tinha as 2 matérias. Acho que o meu único erro ali foi que eu não avisei meu editor que eu tinha pagado o freela. Mas assim, eu descolei. Eu Produção nota matérias. 10, mas a questão é essa, né? Você que fez as perguntas, a questão é moral e a assinatura também, né? Que você falou depois. Porque a matéria nem seria assinada porque só foi pra banca a matéria da Holanda. Porque a Holanda ganhou o jogo, a matéria da Irlanda foi pro lixo. Mas eu podia ter assinado a matéria dele. Ele fez as perguntas. Eu perguntei. Mesmo sendo da Holanda, foi. Que eu assinasse Paulo Vinícius Coelho e o fulano de tal. Sim, seria gentil. Seria Trabalhou, justo. Né? Mas você pagou também, né? Mas eu... Podia ser um ghostwriter. Mas quando também. você faz um freela, você recebe o dinheiro e assina a matéria, né? Depende do freela, mas no jornalismo em geral é isso. Mas como diria meu amigo Paulinho Gogó, Maurício Manfrini, tem a galera fazendo serviço sem nota também. Mas, voltando à redação da Placar, que é muito importante pra gente. Como é que ela era quando você chegou? E depois você conta como é que ela estava quando você saiu também para o lance. Assim, a gente chegou... Eu cheguei, o Placar tinha fechado. Sim. Então, abriu, fechou o Placar e abriu a Ação. Quando eu cheguei na redação da Ação para ser estagiário, eu cheguei no dia 18 de fevereiro de 91, que foi o dia que eu conheci Lédio Carmona e Celso Zelt, e eu cheguei às 9 da manhã e fiquei esperando o Álvaro Almeida chegar às 11. E no meio disso chegou o Divino Fonseca, que fechava a Placar com edição temática. Porque Placar tinha acabado, mas tinha voltado com edições temáticas, porque o Juca tinha conseguido, politicamente dentro do Abril, fazer que Placar existisse como título, com edições mensais
cada mês um tema. Então o Divino ia para São Paulo, ele era gaúcho, para fechar as edições temáticas. Enquanto eu esperava o Álvaro para me apresentar para ele, o estagiário, o Divino apareceu na sala e eu falei, o senhor é o seu Divino Fonseca? E depois eu aprendi que jornalista não chama jornalista de senhor. Aprendi na Abril. Nunca ninguém me explicou por quê, mas eu aprendi ou criei uma teoria. Porque hoje eu sou seu chefe e amanhã você é meu chefe. O mundo do jornalismo dá muitas voltas. Então, eu aprendi a não dizer chamar jornalista de senhor. Vi na Globo muita gente chamar o Léo Batista de seu Léo. Mas eu sempre chamei ele de Léo. Por esse meu aprendizado. Eu aprendi assim, não quer dizer que esteja certo ou errado. Mas para o jornalismo encaixa bem. Encaixa. Aí o Divino depois virou meu amigo. Assim, a gente fechava a revista juntos, saía para comer carne à noite. Você chamou o Divino de senhor, né? Como diria o Zico, o senhor tá no céu, e você chamou o Divino de senhor. Que beleza. Ele não foi grosso contigo. Você sabe que tem uma história maravilhosa, que quando eu fui pro Lance, e o Lédio estava no Rio, e o Lédio precisava contratar um correspondente em Porto Alegre, eu falei, cara, o Divino saiu da 0 Hora. Eu tinha sido editor de esportes da 0 Hora. O Divino saiu da 0 Hora, precisa trabalhar. Aí o Lédio convidou o Divino topou ser correspondente do Lance em Porto Alegre. Aí passou um tempo, isso foi em julho. Em novembro tinha um Palmeiras Internacional em São Paulo, e eu liguei pro Divino para saber se ele tinha a prévia da escalação do Inter. E ele falou, fiquei sabendo que tu que me indicaste para ser setorista aqui, fiquei muito feliz. Falei, cara, isso é uma história que durante muito tempo me emociona, mas assim, sabe por quê? Assim, do tipo, é exatamente por isso que você não chama jornalista de senhor. Sabe, do tipo, o Divino era um terror dos editores. E dá uma assistência pro ídolo, e você vai explicar por que é terror dos editores, mas dá uma assistência pro ídolo, dá uma emoção, né? Dá um prazer. Não, né? quando ele te agradece... Você fala, cara, o mundo deu umas voltas, né? Porque eu não indiquei o nome dele pensando no retorno. Sim, claro. Eu indiquei o nome dele pensando no que a gente precisava. A nossa equipe precisava de um cara bom em Porto Alegre. Quem tem? Tem o Divino precisa trabalhar. Ele era terror dos editores porque ninguém conseguia cortar o texto dele. Porque o texto era tão amarradinho, tão encadeado, tão perfeito, tão preciso, que você não conseguia cortar o texto. Então ele era o terror dos editores. Editar é cortar palavras. Eu não consigo entender essa história de a gente falar tomada de decisão. Cara, eu tenho uma tomada no microfone, uma tomada do computador, uma tomada da câmera. Tomada de decisão, a gente apenas decide. O jogador decide. Ele decidiu o errado. Ele escolheu o errado. Não, ele fez a tomada de decisão errada. Que coisa é essa? Outra coisa que eu acho uma loucura nas transmissões, porque eu aprendi isso em revista. Cada comentário de televisão é uma matéria. Aí quando você fala assim, o Corinthians tem 30 títulos paulistas, se não me engano. Você acabou de dizer que você não sabe. Você acabou de dar a informação de que você não tem a informação. O que você falou, se não me engano, se a informação estava certa? É uma coisa que me irrita no dia a dia. Concordo, tá? No dia a dia falar, sendo sincero, vou te falar a verdade. Cara, isso me dá uma vontade de falar assim, você tá de sacanagem, você tava mentindo pra mim o tempo inteiro? Não é possível, cara. Tem uma galera que tem que ser melhor. Aqui no Rio é muito normal. Vou ser bem sincero com você, hein? Pô, obrigado, hein? Show. Você é quase um carioca, né? Você sabe como é que a gente é. Eu sou brasileiro, afinal de contas. E morou aqui quantos anos? 6 anos? 6 anos e meio. Eu morei no Rio de Janeiro do dia 16 de julho de 2016 ao dia 29 de janeiro de 2023. Isso é. Bom de datas também. Gentilmente nos atendendo aqui no Faz Estúdios, você que estiver precisando aí de uma moral para fazer uma boa resenha, né? Seja ela de um podcast tradicional ou não, né? Você procura aqui na área da Zona Norte do Rio, do Maracanã. Então, assim, Aqui é Zona Norte? É Zona Norte, poderia ser Central, mas é Zona Norte ainda. Calma. É quase Tijuca, não é Tijuca? Mas aqui é Zona Norte. É Zona Norte, Tijuca é Zona Norte. Eu e minha mulher conhecemos todas as ruas do Rio de Janeiro. Mas você tem o seu departamento, ela tem o dela, né? Fala o nome de uma rua. Sei lá, Dona Mariana. Dona Mariana é minha mulher.
É a segunda vez que a gente faz isso já. Tá? Já entendi. Agora eu peguei. Demorou pra alcançar, mas tudo bem. Mas São Francisco Xavier é minha, na Tijuca. Bom. Aqui, ó. Quase no Maracanã. Verdade, excelente. Quando você chegou, então, de referência, de nomes, Divino, Celso, Lédio Carmona, Lédio. Álvaro Almeida. O Lédio estava no Rio. O Lédio tinha mudado para São Paulo e ficou pouquíssimo tempo em São Paulo. O Lédio não conhece nada de São Paulo. Se você falar para ele onde é a Avenida Paulista, ele não sabe. Lédio, você não sabe onde é a Avenida Paulista, porra! Cara, ora, meu. Incrível. Impressionante, Dom. Uma equipe boa ali, uma estrutura muito boa, né? Pelo que eu vejo. Abril era maravilhoso trabalhar. Eu ia falar, devia ser uma delícia, né? Tá ali. Abril era muito sedutora, cara. Coisa, Abril era muito sedutora, porque você entrava no prédio, no edifício Panambi, que ficava no Brooklyn, pertinho da Globo, onde é a Globo hoje, é que ali a Berrini é quase uma continuação da Faria Lima, mas é outra avenida, no Brooklyn. E aí você passa, onde está a Globo hoje, ali já chama a Avenida Chucre Zaidan. A Globo fica na Evandro Carlos de Andrade, que é uma travessa da Chucre Zaidan, mas a Chucre Zaidan é a Berrini. Só que ela muda de nome num pedacinho, lá no fundo, perto do Shopping Morumbi. O Shopping Morumbi tem muito a ver com a minha vida, porque eu descia no Shopping Morumbi de ônibus e ia a pé 4 km para chegar no estádio. Para ir para o Morumbi, ver São Paulo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Santos e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras de novo, às vezes. Não, mas eu ia ver tudo. Eu ia ver tudo. Mas ia ver mais Palmeiras. A diferença é que você... Assuma-se. Não, eu nunca digo meu time, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, nesse caso, no ar ou fora do ar, eu dou a informação certa. Se eu não tiver moral para dar a informação certa sobre isso, você vai se eu mentir sobre isso, você vai confiar em mim quando eu falar sobre o quê? Agora, você nem vai precisar perguntar, eu vou te surpreender. Eu sou Flamengo. Entendi. Seu nome é Bruno Zico. Não tem outro Bruno Zico. É? Mas por que o Vegeta é verde? Porque... boa pergunta. Pra ficar mais neutro, senão fica tudo rubro-negro. Aí as pessoas começam a achar que tudo tem a ver e hoje em dia eu tô atendendo... Dá pra atender, né? A gente ama futebol acima de tudo. Acho que você coloca muito bem nesse sentido. Acho que não tem nenhum... Eu gosto de futebol. Tem nenhum problema nisso. E havia essa cultura antes. Pra quem é mais novo, havia cultura, não só em São Paulo, mas no Rio, dos torcedores. O ingresso era muito mais barato, tinha muito mais craque jogando aqui. Então havia essa cultura de você ir aos estádios para assistir outros times também. Outros craques. Eu acho que a questão que mudou só isso não foi a questão do preço do ingresso. Porque o preço do ingresso para o sócio torcedor não é caro. Eu pago R$36 o ingresso. Tudo bem, mas aí você vai ser sócio torcedor de tudo quanto é time? É isso que não dá. Então, outra coisa, tem tantos craques que nem tinha antes para você tomar o teu tempo tanto no Brasil jogando? Tem. Não, no Brasil jogando não. Mas assim, dos anos 80, dos anos 90, tava todo mundo fora. Tinha mais gente aqui. Quando o dólar equilibrava. Quando o dólar equilibra, no empate 0-0, o jogador brasileiro quer ficar no Brasil fazendo churrasco. Aí veio Edmundo. Voltou Edmundo. Marcelinho bateu nas folhas e voltou. Pô, Marcelinho não se firmou lá. Ricardo Rocha voltou, Leonardo voltou, Evair voltou, Miller voltou. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália, que a Itália começou a ficar mais rigorosa com os impostos, e o imposto fazia encarecer o teu salário ficava menor, os caras começaram a voltar para cá. Miller, Silas não. Sim, Miller. Mas convenhamos que os jogadores saíam mais tarde, nos anos 90, e eram poucos que saíam. Só os Ronaldo, mais tarde que você não vendia com 16. Mas o Miller foi vendido com 22. Sim, o Romário foi vendido com 22. Há pouco tempo a gente comemorou muito segurar o Neymar até 23. 23, o Romário saiu com 22. Romário saiu com 22. Sim, mas a gente comemorou, pra você ver como é que é importante o cara ficar até a cidade, porque a gente assiste mais. Claro, lógico. E a gente precisa entender que no mundo globalizado, se o mundo é um corpo humano, o Brasil não pode ser a bunda. Não pode. Sim, e tá aqui um cara que escreveu livro sobre transferências dos jogadores. Chama Bola Fora. Chamado Bola Fora, excelente livro. Transferência de jogadores brasileiros pra fora, recomendo. Atualizou esse livro? Não atualizei. Mas Vamos o livro trabalhar é legal. nisso. Vamos trabalhar nessa ideia. Vai tomar um chopp e pensa nisso. Tá aguando já. Beleza. Placar era uma delícia pra trabalhar por conta da área ali, porque a área era boa, é isso? Você parou no Morumbi. Não é por causa da área. Placar era muito sedutor. Abril era muito sedutora. Você entrava no saguão, era um prédio pequeno, de 12 andares, eu acho. Mas assim, você entrava no saguão, você via, não todos os dias, mas você via ministro da Fazenda, modelo da Playboy,
você via Carlos Maranhão, Juca Kfouri, você via... Figuras do esporte também. Figuras do esporte. Você via gente passando ali de todo tipo. Você passava ali, cara, era um lugar muito legal. Uhum. Era muito sedutor trabalhar na Abril. E a Abril era uma empresa que pagava muito bem, que dava uma noção de ética, com perdão da expressão, fudido, que é uma coisa que a gente está perdendo. No sentido de, a gente aprendeu a fazer jornalismo com uma separação igreja e Estado. Ou seja, o comercial vendia e você fazia o conteúdo. Hoje a gente está num cenário em que, a Ardena, minha mulher que fala isso, que o McLuhan dizia que o importante era o meio, não a mensagem. Entre o meio e a mensagem. E hoje você é o meio e a mensagem. Então as pessoas estão vendendo anúncio de site de apostas e fazendo a mensagem ao mesmo tempo. Isso é muito assustador, de como você perdeu o meio. Você perdeu o veículo. O veículo está completamente isso. Você entra no Instagram e você vê como são as pessoas. Elas estão se autorremunerando. Mas isso gera, para um jornalista, isso pode gerar conflito de interesse. Do tipo, se eu vier aqui vestido com a camisa da Puma e eu descobrir que a Puma pagou propina para renovar o contrato com um clube, eu publico ou não publico? Aí outro dia eu falei isso para minha filha, minha filha falou assim, você vai rescindir o contrato, você só vai perder o furo de reportagem. Eu falei, Bruna, mas o furo de reportagem, a informação exclusiva, não é para mim. É claro que é minha vaidade, mas não é para mim, é para a sociedade. Mas não sempre teve esses interesses comerciais representados por um departamento maior, por uma coisa maior. E vou trazer meu pai, o Francisco Barbosa, da Boa Rádio Tupi, trabalhou 20 anos na Rádio Globo, como comunicador na rádio. Ele foi o lugar que teve mais liberdade para trabalhar. Enquanto não ter liberdade para bater onde ele quisesse. Mas você não concorda que já tinha limites ali, já tinha formas, ou aumentou muito mais? Qual é a sua análise disso? No rádio, o rádio sempre foi um veículo diferente dos jornais. A verdade é que o jornalismo sempre foi uma profissão amadora, entre aspas, amadora do mal, até 69, quando foi regulamentada. E mesmo depois de 69, o rádio foi um veículo muito mais promíscuo do que os jornais e revistas. Uhum. Promíscuo no sentido de que o radialista sempre fez merchandising, sempre fez jabá. Né? Então, sempre fez. De dizer um abraço aqui pro fulano, porque depois ele ia no restaurante do Lelis para comer um negócio, de graça. No jornalismo esportivo é mais comum do que no outro. No rádio. Mas no rádio, no esportivo é mais comum do que nos outros. No rádio, sim, é mais comum do que na TV, sim, e é mais comum do que no jornal e na revista. Sim, sem dúvida. É? Até pelo espaço, né? Então, aí você faz assim. Você sabe a história do Chateau, o livro do Samuel Weiner, Minha Razão de Viver, conta que um dia o repórter entrou na sala do Chateau e disse: Chateau, doutor, meu salário não caiu esse mês. E o Chateau responde para ele: como assim, meu filho? Você não recebeu ainda a carteirinha dos diários associados? Como quem diz, com a carteirinha dos diários associados você faz almoço grátis. Só que você não faz almoço grátis, porque não existe almoço grátis. Se você fizer almoço grátis com o presidente da República, o presidente da República vai pedir para você cobrar um negócio para ele. Então você vai ficar amarrado. E relação com fonte é a coisa mais difícil que existe para um jornalista. É fio da navalha, é aqui. Relação com fonte é fio da navalha. Quando você começa, você está aqui. Teresa Santana não te conhece. Aí você vem, o Zico não te conhece. Aí você vem para cá, e você vai tomar um café com o Zico. Semana seguinte você almoça com o Zico. Na terceira semana você janta com o Zico, toma um chopp com o Zico. Aí o Zico entende que você é amigo dele. E na semana seguinte você dá uma porrada no Zico porque ele jogou mal. Aí ele fica puto com você e você volta para cá. E essa relação, ela balança. Ela sempre balança. E qual é o papel do jornalista que sabe que essa relação vai balançar? Porque ele precisa de uma boa relação profissional com a fonte e, ao mesmo tempo, ele precisa ter isenção para fazer a informação certa para o leitor, que é o verdadeiro amigo dele. Leitor, ouvinte, telespectador.
Então essa relação, ela balança. E você sabe que você tem que trazer ela para cá. Fio da navalha. Fio da navalha. Se você não cria uma relação comercial de dinheiro, já é difícil. Se você criar uma relação de dinheiro, danou-se. Danou-se. Então, isso é muito importante. O que havia no período desse jornalismo profissional, de 69 para cá, com o balançar de veículos diferentes, situações diferentes, o que havia? Havia uma relação de separação igreja e Estado. Vou dar um exemplo para você. Em 2005, o Zé Trajano me chamou para conversar sobre um contrato que o Santander oferecia para o departamento comercial da ESPN, para saber se a gente podia fazer alguma coisa que contemplasse os 6 jogadores contratados pelo Santander para a Copa do Mundo de 2006, que eram Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Cafu e Roberto Carlos. E eu falei, o comercial que vendeu. Eu falei, a gente não tem o programa Nas Pegadas do Campeão, que é o Nas Pegadas do Guga? Eu falei, tem. A gente pode perfeitamente fazer o Nas Pegadas dos Campeões. E a gente vai para a Europa fazer matéria com todos os possíveis convocados. O programa vai ter uma matéria do Cafu e do Gilberto Silva. E o Cafu atende o Santander. A gente vai para a Europa fazer uma matéria com o Ronaldo, com o Adriano e com o Luiz Fabiano. A gente vai fazer com todos. Vai acabar abraçando. O comercial vende e a gente faz o conteúdo. A gente não recebeu um tostão desse negócio. A gente, individualmente. A empresa, sim. A empresa abraçava isso. Era o meio e a mensagem. Hoje eu tenho que ser o meio e a mensagem. Isso, do ponto de vista do jornalismo profissional, é uma tragédia. É uma tragédia. A gente vai sobreviver. E a outra tragédia é as pessoas falarem que é entretenimento. Eu odeio essa palavra. Eu não odeio entretenimento, mas eu odeio você dizer que não é jornalismo, é entretenimento. Você não é jornalista, você é comunicador, como se o jornalista não fosse um comunicador. O Faustão é um jornalista comunicador, que deixou de fazer jornalismo e foi fazer comunicação de outro tipo. Ok. Mas quando você faz jornalismo, você também faz comunicação. O que me entretém? Ver o Jornal Nacional. O que me entretém? Ler um livro. O que me entretém? Ver um jogo. O que me entretém? Ir ao cinema. O que me entretém? Ler uma matéria boa, matéria de revista. Isso tudo é entretenimento. Entretenimento é tudo. É igual outra palavra vazia que é interessante. O fulano de tal é um jogador interessante. Ele é bom ou ruim? Interessante não quer dizer nada. Até liga interesse. Entretenimento. Liga outra palavra que às vezes tem outro caminho que você não Entretenimento não quer dizer nada. Porque tudo pode te entreter. Ir a um parque de diversões pode ser entretenimento. Ver o Jornal Nacional pode ser entretenimento. Sim. Tomar um copo d'água pode ser entretenimento. Sim. E na Abril havia eu vi. Na Abril havia essa distinção e vocês trabalhavam assim. E foi um período rico também de público, né? Vendia pra caramba placar nos anos 90 também. Não. Não? Parou de vender? Não, placar tinha fechado em 90. Sim, porque não vendia. Mas ficou a década interativa. Tá, aí placar saiu de 40 mil de média em 91 para 120 mil de média em 94, depois da Copa do Mundo. E aí a editora cresceu os olhos e quis fazer uma revista monstruosa, que é aquela revista do futebol, sexo, rock and roll, que foi um fiasco, embora tivesse muito sucesso, muita coisa boa ali dentro. Mas tinha um projeto megalomaníaco que não deu certo. E aí diminuiu o tamanho da revista rapidamente, em 10 meses. Acho que 8 meses. O negócio é ficar naquela, né? Na boa, né? Não, negócio de ação, futebol, sexo, rock and roll. Não, vamos ficar na boa. Fica placar aqui. Placar tinha uma coisa. Uma vez a gente saiu da edição da... Placar tinha um diretor de arte chamado Anjinho, Walter Mazzucchelli, que um dia a gente saiu e estavam colocando uma plaquinha no saguão do 8º andar, escrevendo super interessante pra cá, placar pra lá. O Anjinho falou assim: não, para com isso, não põe essa placa, vão descobrir a gente. Mas é isso. Isso diz muito sobre fazer a profissão pela paixão pela profissão e fazer pelo oba-oba, ou fazer pelos outros interesses, né? Que infelizmente tem, até no jornalismo tem muita gente pelo... tem um glamour, você aparece, você fica famoso, tem um glamour, né?
Mas, assim, os melhores vêm pela paixão de sempre, acredito eu. Voltando, aí você saiu do placar para ir pro lance. Não sei se vai dar tempo pro lance. Quanto tempo temos aí, ô Iago? Que ele fala bem. Pode ir, pode falar, só me fala. Pode puxar esse assunto. Tá, posso. Mas eu não vou cortar, não. Vambora. Quanto tempo tem? Mas quanto tempo tem? É que eu não tô mais aqui no computador, deixa eu fazer. Me fala aí. Tem mais uns 20 minutos. Vambora. 58 minutos já. Tem mais uns 20 minutos, vambora. Tá bom. Perfeito. Então, vamos sair da placar pro lance. E o lance é uma inovação. O lance eu acho que é o jornal da minha geração, mais de 30. É assim, uma coisa totalmente diferenciada. Capas lindas. Você tem mais de 30 ou menos de 40? Os dois. Atualmente menos de 40, né? Tô com 36. Tem que me tocar. Obrigado pela correção. Menos de 40. É dessa geração. É muito diferente. O Lédio falou aqui no programa, no Jogou Onde. Aliás, um bom capítulo, vejo, do Lédio Carmona, que ele falou muito sobre esse trabalho dele de impresso também. Que é um grande comentarista também de TV hoje. Só que, como é que foi ali pra você no lance? Nesse... que é um sucesso um grande sucesso o lance. Eu tive um período muito chateado em placar, 95. Aí em 96 eu tava melhor. Aí eu comecei a namorar com a Adriana. Chateado por quê? Porque eu tinha saído de placar e tinha mudado a redação inteira. E eu recebi a notícia de que eu era o único que ia permanecer na redação. E eu ia ganhar, com um aumento de 10%, eu ia ganhar 20% a menos do que o pior salário da nova redação. Que coisa maravilhosa. É um bom motivo. Um bom motivo. Tô contigo nessa. Aí eu fiquei puto e comecei a trabalhar mal. Que me deixava cada vez mais puto. Já passei por isso. E aí você começa a se afundar em você mesmo. É horrível. Aí no final de 95 eu falei, cara, se eu ficar aqui me afundando em mim mesmo, não vai fazer sentido. Se eu não tenho pra onde ir, ou eu reajo e trabalho bem, ou então vou fazer outra coisa. E eu comecei a trabalhar bem de novo. Aí eu comecei a trabalhar bem, aí minha vida pessoal também melhorou, e aí comecei a crescer, fiquei super feliz. E viajava no final de semana, e era divertido e tudo. Fiz boas matérias, matéria que deu repercussão em Jornal Nacional, matéria de ganhar Prêmio Abril. E aí, quando tava tudo maravilhoso, eu li uma nota de um jornal que era a história do que iam lançar um jornal como o Olé no Brasil. Aí eu liguei pro Lédio. Lédio, você tá sabendo dessa história? Que era no Rio. Ele falou, eu tô aqui. É o lance. Aí o Lédio botou meu nome na fita. Foi o Lédio que botou meu nome na fita. Legal. E aí passou um tempo, o Leão Serva me ligou, o Lédio me ligou, falou, o Leão vai marcar um almoço com você. Aí eu fui, o Leão me fez uma proposta, não era tão boa, eu recusei a proposta. Foi a melhor coisa que eu fiz. Uns 15 dias depois, me liga o Lédio dizendo, o Leão tá aqui com o Walter perguntando o que você quer pra vir pra cá. E aí eu fui, falando que eu queria cobrir a Copa do Mundo, queria, porque eu ia pro placar. França 98. França 98, que eu queria ter uma coluna. E aí a gente assinou o Lédio e eu, a gente assinou a Planeta Bola. Depois lancei a prancheta do PVC. E que eu queria... Enfim, e a grana que ia ser maior do que tinham me oferecido antes. Não ia ficar rico com isso, nem. Mas assim, era melhor. E aí eu falei, eu quero. Aí eu fui. Mas eu adorava trabalhar em placar, por isso que eu chorei. Eu sabia que era muito bom. O Lance foi um projeto grandioso. O Lance é uma coisa que eu acho que nunca a gente conseguiu dar essa dimensão. A gente estava falando de revista e de por que a revista morreu. Porque a informação ela é muito rápida. Sim. E para você consegue arredondar uma vez por dia. E o jornal? E o jornal ficou na internet e a revista ia ficar do dia. E o Lance tinha essa questão que o Walter de Matos, que é o idealizador do Lance e o dono do Lance, ele tinha muito essa visão. E ele não queria que chamasse o jornal de jornal. Não era jornal. Era o Diário Lance. Era o Diário Lance. E fazia muito sentido. Mas eu acho que faltava um pouco o conceito para quem trabalhava em jornal. E eu sempre ouvi que trabalhar em jornal era mais fácil, era mais difícil, muito mais difícil do que trabalhar em revista. E eu sempre achei que é muito mais difícil trabalhar em revista do que em jornal. Muito mais difícil. Porque você precisa fazer uma revista que reflita e que sobreviva para a edição seguinte.
E a gente fazia e devia ter difundido melhor esse conceito, eu acho. Que além do diário, que era uma revista todo dia, a gente tinha que fazer uma revista todo dia. O Lance acertou nisso muitas vezes, mas o conceito era de fazer um jornal. E o Walter não conseguiu. Talvez o Walter não tenha conseguido. O Lance foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi. Extraordinário. Agora, o que eu acho que o conceito, na minha cabeça, era muito claro. Mais claro do que para as pessoas que trabalhavam comigo. Que a gente tinha que fazer uma revista todos os dias. Que é o que se faz quando a gente faz internet. Quando você diz revista, é revista mesmo. Conceito revista. Conceito de revista. De você... Não de jornal, revista. Não. Fisicamente uma revista. Por exemplo, o caso do Dudu. O Dudu rompeu com o Palmeiras. O Dudu entrou na sala do Anderson Barros e disse: quero ir embora. Tá? Então, beleza. Uma coisa, o que é fazer jornal nesse cenário? Fazer jornal é dizer: Dudu pede. Palmeiras vende Dudu para o Cruzeiro. Isso é jornal. Uhum. É a notícia. O que é fazer revista nesse cenário? É. Passo a passo. O passo a passo. Eu estou tentando criar um título, mas é o que você está dizendo. O passo a passo da crise Dudu. Você conta a história da crise inteira. E é possível contar isso no segundo dia. Em 97, o Lance me mandou para Sevilha para receber o Denilson, que ia se apresentar no Betis. Aí eu cheguei em Sevilha e o Denilson cancelou a ida para Sevilha naquela semana. Eu fiquei sem função ali. Aí eu fui para Jerez da Fronteira cobrir a Fórmula 1 e depois eu fui para Barcelona, consegui marcar com o Rivaldo e fui fazer o Rivaldo lá. Tá. Eu tava em Sevilha, sem função, me credenciando para fazer o jogo do Betis com o Copenhague pela Copa da UEFA. E tava vendo o jogo do Atlético de Madrid com o PAOK da Grécia. E a bola vem pro Vieri, do Atlético de Madrid, italiano. Christian Vieri. A bola vem quase na linha de fundo. O goleiro do PAOK sai para enganar o Vieri. Passa a bola, o pé por cima da bola, para deixar a bola sair pela linha de fundo. O Vieri não desiste da bola. Chega na linha de fundo. Põe o pé em cima da bola. Joga o corpo para cá. Sem goleiro e sem ângulo. Ele bate de pé esquerdo e faz um gol espetacular. Pega esse gol. Atlético de Madrid, Vieri contra o PAOK em 97. Acho que foi 4-1. Atlético de Madrid 4, PAOK 1. Acho que foi 4-1. Bom, o dia seguinte, eu peguei o Marca. A cobertura não era da vitória do Atlético de Madrid, era do gol do Vieri. A capa, a primeira página do Marca era a sequência dos frames de televisão do gol do Vieri. E incrível cobertura do gol do Vieri. No dia seguinte, eles tinham um perfil do Vieri. O cara que fez o gol do ano. Onde ele nasceu, o pai dele que foi jogador, ele que começou na Inter, jogou não sei o que lá. A história do Vieri. No terceiro dia, a capa era uma fila no Caldeirão, porque no segundo dia eu não tinha visto, o Marca convocou a torcida do Atlético de Madrid para chutar do mesmo lugar de onde o Vieri tinha feito o gol. E aí tinha uma fila de gente na frente do Caldeirão para chutar aquela bola dali e fazer o gol daquele lugar. Caramba, isso aí é o quê? Revista? Não, é entretenimento. Não, isso é revista. Claro que é revista. Isso é revista. Eu só queria tirar a dúvida se você... Só o formato físico. Isso é revista, o formato perfeito. Era o que eu tava pensando só. O formato... Você queria que fosse no formato de jornal, que todo mundo conhece de papel. Que era um tabloide. O lance era um jornal tabloide. Quando os jornais todos eram standard, o Lance era um jornal tabloide colorido. Então ele era uma revista em papel jornal todos os dias. Sim. Isso que o Marca fez era a revista. Todo dia. Ele não fez o Atlético de Madrid vence o PAOK. Não era isso. Era o gol de placa do Vieri. E você fez a cobertura de 3 dias do gol do Vieri. Mas uma coisa que inicialmente o Lance acertou muito, não sei se foi... Acertou muito. Uma das coisas que ele acertou muito, né, inicialmente... A gente acertou muito. O Walter acertou muito. Foi a questão da internet. O Lance usou muito bem a internet. De cara. O site era bom, tinha uma
Ele de cara foi bem nisso. O Walter tinha essa noção de que o futuro era a internet. Mas aí é que está o ponto. O jornal era na internet. O conceito era perfeito. O difícil era você conseguir conceituar isso para quem vinha de jornal, que tinha a cabeça de fazer o jornal. E muitas vezes, gente de jornal fazia grandes matérias de revista. O Menon fez uma matéria espetacular sobre quando o Ronaldinho, o Marcelinho foi... brigou com o Luxemburgo e tinha que treinar separado em Itaquera. E o Menon foi para lá sozinho e descreveu, sem falar com uma pessoa, o treino do Marcelinho. O texto do Menon era maravilhoso. Isso era revista. A gente fez muitas vezes, mas é difícil você conseguir fazer essa noção de que a gente tinha que fazer o jornal na internet. A gente fez isso. Mas o conceito a gente não conseguiu, talvez eu esteja errado, talvez eu menospreze, dizer que o jornal estava na internet e a reflexão estava no jornal, que era uma revista todo dia. Porque muitas vezes o lance era uma revista todo dia, mas muitas vezes o lance era um jornal. Como quem diz... por exemplo... Eu entendi, mas talvez a conta não feche. Talvez não é todo dia que você consiga fazer revista. Consegue. Embora... Se você conceituar isso, você consegue. Eu acho que dá. Porque sempre tem um assunto legal que pinga. Inclusive, é melhor fazer revista num período que não tem nada, né? Dezembro, janeiro, que não tem nada, do que fazer jornal. Porque ficar especulando qualquer nota. Quando eu fui de todo lance... Não tô falando que eu tô certo. Quando eu fui de todo lance, o que eu fazia? Eu chegava todo dia com a capa do dia seguinte. Torcendo para que não fosse a capa. Mas eu pautava aquela matéria. Temos uma matéria. A matéria é essa aqui. O dia vai me dar uma outra coisa. Eu tenho aqui uma capa que o melhor cenário é a história do Dudu. Da crise do Dudu com o Palmeiras. Beleza. Você vai pro Corinthians. Você pode trazer a história da venda do Carlos Miguel, que é muito melhor do que essa. Você vai trazer uma notícia quente e vai revistar essa notícia. Vai ser muito melhor. Certo? Do que aquilo que eu tenho aqui. Mas se o dia não me der nada, se o dia for uma merda, eu tenho a minha capa. Porque eu produzi essa matéria. Essa matéria não precisa ser capa. Essa matéria não precisa ser capa. A outra matéria é melhor que a outra matéria quente seja capa. Mas essa matéria aqui está produzida. Ela vai para a banca do mesmo jeito. E vai ser uma boa matéria. Eu posso até derrubá-la. Se também acontecer uma outra coisa no outro clube, que vai derrubar essa matéria. Melhor. E eu guardo para o outro dia que não tiver nada. Porque ela é fria. Mas se não tiver nada, eu não sou refém do dia. Eu tenho uma pauta. Eu ia pro Cobrir Clube e meu amigo Robson Morelli ia comigo pro outro jornal. E às vezes ele sentava na beira do campo ali no Corinthians e falava... Pô, não tem nada aqui hoje, porque ninguém tinha quebrado uma perna, o jogador não tinha dado um soco no nariz do técnico, não tinha acontecido nada. Ele falou, não tem nada aqui. E eu sacaneava, porque o Robson é meu amigo. Então eu sacaneava ele, falava assim, não é que não tem nada aqui, você é que não tem uma pauta. Intimidade é uma... Nossa, é uma porra a intimidade, né? A gente não vai falar de Folha dessa vez, fica uma próxima vez que você vier pro Rio de Janeiro, a gente se organiza dessa forma. Porque é muita coisa, muito conteúdo. Não consegui, desculpa. Não consegui. Você, ó, bota aqui, por favor, diretor. Você, aqui que tá na câmera. Você também tá tendo uma aula, então deguste, tá? E a gente, se você tiver tempo... Eu estreiei na Folha de São Paulo. Não, voltarei. Eu estreiei na Folha de São Paulo dia 1º de setembro de 98. Mas antes, por que você saiu do Lance? Porque eu tinha que levar meu blog para o site da ESPN. Meu blog foi o primeiro blog de esportes do Brasil. Prancheta. O blog do PVC. Foi o primeiro. A Folha estava me contratando e contratando o Juca. E para voltar, porque o Juca estava no Lance e estava voltando para a Folha. E aí, por que o blog do Juca foi o primeiro aí para ir para o ar? Mas o meu blog foi o primeiro. Por que foi o primeiro? O que eu digo? Eu tenho intimidade de dizer que foi o primeiro, o meu. Por quê? Embora o primeiro tenha sido do Juca. Por quê? Tinha o blog no Noblar, de política, e eu estava sendo contratado pela Folha, e eu falei, eu vou ficar no Lance,
porque eu combinei que eu vou fazer meu blog no Lance. E quando eu falei que eu ia fazer meu blog no Lance, a Folha cresceu o olho e fez uma ação conjunta com o UOL. E como eu estava negociando com o Juca paralelamente, a Folha trouxe o Juca a ideia do blog. E como a Folha tinha mais estrutura que o Lance, o blog do Juca foi pro ar 3 meses antes do meu. Mas o blog do Juca foi pro ar muito em função de eu ter dito pra Folha que eu ia ficar no Lance para fazer o blog. Então, tecnicamente, eu tenho esse orgulho, o blog do BVC foi o primeiro blog como ideia do Brasil de esportes. E como é que eles te convenceram a ir pra lá? Pra Folha? 3 anos depois, em final de 2007 para 2008, o Trajano me chamou e disse: a gente quer que você pegue seu blog e traga para cá, porque nós vamos ter um site de notícia, não só um site de programação. E eu, como sempre negociei muito bem as minhas coisas, disse pro Trajano: tá bom. E quando eu fui falar pro Walter que eu ia tirar meu blog do Lance e levar para ESPN, mas eu ia continuar com a coluna no Lance, o Walter disse, o Luiz Fernando, meu amigo e editor, disse: a gente não gostou muito disso, mas tudo bem. E o Walter disse: nem fudendo. Se você sair do site, você sai do jornal. E eu negociei 6 meses e não consegui convencê-lo. Então eu fui pra Folha. E fui muito feliz na Folha. Chorou pra sair do Lance também? Não, tava no outro estágio. Eu tava muito feliz na ESPN. Eu dizia pro Walter o seguinte: Walter, eu não sou o Juca. O Juca tem o escritório dele na casa dele. Eu não. O meu escritório é a redação da ESPN. A ESPN precisa que eu traga o meu blog para a ESPN. Eu não vou usar o telefone e o computador da ESPN para postar a notícia num site concorrente. Porque quem tá pagando meu salário é a ESPN. Eu falei isso para eles. E eu falei: Walter, meu argumento é bom. E o Walter também tinha um argumento bom. Adoro o Walter. Respeito muito o Walter. Então no próximo falaremos sobre a Folha. Próximo capítulo. Ok. Galera, obrigado a todos que acompanharam, obrigado ao estúdio aqui, a indicação da Rob Amaral, obrigado, amiga, por mais esse passe, essa assistência aí, excelente, beleza? Então é isso, próximo jogou onde, com quem será? Acho que vai ser com Gotarda, hein? Talvez seja com o Zinho, vamos ver, com o Zinho que eu disse, tá? PVC e Zico, seus maldosos. Um abraço, valeu!